things are possible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Ouvintes preciosos, eu já li alguma coisa sobre o mal que causa uma água impura, cheia de vermes, de impurezas. Muitos males são causados, são contraídos através da água que a pessoa bebe, a criança toma, águas que não são devidamente tratadas e que são colhidas, tiradas de depósitos nos quais sobrevivem bactérias que são portadoras de males para o corpo humano. É uma tristeza analisar isto. Aconselha-se até mesmo quem não tem outros recursos, ferver a água bem fervida, filtrá-la, antes de dar para a criança, em certos casos até mesmo antes do adulto tomar. A maneira que ela é conduzida, depositada em casa, tudo isto previne males que podem ser contraídos através da água. É um líquido precioso, indispensável na vida humana, no corpo humano e na vida humana, no lar. A água é indispensável, mas por ser indispensável, necessária, não devemos tomar qualquer tipo de água, simplesmente porque necessitamos dela. Tudo que se vê no natural deve-se pensar naquilo no sentido espiritual. Não há coisa mais necessária para o mundo do que o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a salvação de todos que creem. Jesus se comparou como a água. Com isso ele estava dizendo que Ele é o Espírito Santo. Porque Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E a mesma Bíblia diz que aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Isto falando do Espírito Santo. Então, vamos pensar no Evangelho como água, tão necessário quanto a água. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, depois de incentivar a pessoa a entrar no Santíssimo Lugar, ter ousadia para penetrar mesmo no santuário pelo sangue de Jesus, ele diz assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Então,
Continuemos pensando no Evangelho, na Palavra de Deus, na sã doutrina como água. Mas que tal? Há de fato mesmo uma necessidade muito grande do Evangelho, como há necessidade da água na vida humana. Mas teria possibilidade do Evangelho ser mesclado, ser falsificado, ser portador de bactérias que viriam causar dano à nossa vida espiritual e nos conduzir à perdição, à morte eterna? Sim, perfeitamente. Paulo falou que o Evangelho que ele anunciou era o Evangelho absoluto. E que outro Evangelho que aparecesse seria anátema. Portanto, não pode haver Evangelho segundo outro fulano de tal, outro ciclano de tal, porque tudo isso é anátema. E anátema quer dizer excomunhão e abominação. Quer dizer uma água que não é limpa, mas é uma água que porta engano, porta mentira religiosa, falsas doutrinas, e que não causam outra coisa senão perdição. Mas nesse instante nós vamos formular uma pergunta. Porventura, existe alguém que gostaria de um evangelho desta natureza? Deixaria o verdadeiro evangelho, o verdadeiro oásis do amor, a água limpa, cristalina, para preferir um evangelho roto, uma água rota, uma cisterna rota? Por incrível que pareça, sim, isto é verdade. O mundo, no sentido geral, tem preferido a água rota. Tem preferido o evangelho que é uma porta larga, que é uma estrada espaçosa, porém que conduz à perdição. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, faz uma denúncia de Deus a respeito de um povo que houvera provado pessoalmente, vivamente, das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. No entanto, aquele povo fez uma grande maldade para si mesmo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes, aqui está o grande mal. Os dois grandes males, as duas grandes maldades. Além de deixarem um manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Notem que se não houvesse um evangelho falso, parecido, para enganar, para cauterizar a consciência do homem, então aquele homem ou aquele povo ficaria simplesmente em uma maldade. A maldade de deixar o manancial de águas vivas. Mas o segundo mal é pior ainda. É que além de deixar o verdadeiro evangelho, não amarem a verdadeira e sã doutrina, amontoam doutores, ensinadores para si, conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo profetizou que isto iria acontecer, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos,
os homens não suportariam a sã doutrina, mas não deixariam o Evangelho. Não largariam Deus de um lado. Estariam incluindo o Evangelho, incluindo a Bíblia, incluindo Deus em seus programas. Paulo disse isto em outras palavras, e para tanto seria necessário que eles amontoassem doutores, formassem homens, que ensinassem segundo a concupiscência dos homens, das pessoas que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, não preferem a estrada estreita, mas preferem a estrada larga. Por isso querem um evangelho solto, frouxo, sem doutrina, sem verdade, sem correção. Um evangelho que finge o amor. Um evangelho que finge a piedade, segundo a profecia do próprio Paulo, mas nega a sua eficácia, nega com sua vida. Então são duas maldades terríveis. Além de deixar o verdadeiro evangelho, ainda buscam, formam para si homens que pregam o falso evangelho. De um lado, o evangelho científico, moderno, social. Do outro lado, o evangelho com misticismo pentecostal. Não o Pentecoste original, porque esse é o evangelho que nós precisamos. Curas divinas, comércio da cura, etc. e etc. Mas o conselho do momento é que fiquemos com o verdadeiro evangelho. Aquele que ficar com o verdadeiro evangelho estará dispensando os credos e os dogmas que são cisternas perfuradas pelos homens para cauterizarem as consciências, enganarem assim o povo. Mas fiquem sabendo que tanto os enganadores como os enganados estão perdidos, disse o apóstolo São Pedro, porque eles enganam sendo enganados. E assim, o engano de quem quer que seja pode justificar um homem diante de Deus. A lei não respeita a ignorância do homem. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é se aquele homem, antes de morrer, antes de sair desta carne pela qual ele pecou, se arrepender, crer no sangue de Jesus Cristo por revelação divina, então o seu passado é apagado. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é apenas, exclusivamente neste sentido. Mas vejamos que quantos provaram, tomaram da água que era Cristo, lá no deserto. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas o que diz o apóstolo continuando a leitura? Diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, é o que o povo de hoje quer. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, sob a doutrina de Balaão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Aviso nosso. Esta mensagem seria aviso para você, meu ouvinte? Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam? Deuteronômio 32, versículo 37. Onde está o Deus que os pentecostais confiavam alguns anos atrás? E mantinham-se separados do mundo? Tomaram da água? Beberam da mesma rocha? Mas pereceram no deserto sob a doutrina de Balaão? Estão imbuídos, estão engodados, estão enganados com a beleza do evangelho manufaturado, que parece vir com muito amor, um amor polido, mas não passa de uma cisterna rota, não passa de um anátema. Não, isto não é oásis de amor, isto não é água limpa. A água limpa produz vida limpa, produz frutos limpos, frutos sadios, porque a água limpa é o Espírito Santo. E não pode uma pessoa ter o Espírito Santo tendo uma vida suja de mentira, de prostituição, de vícios, de adultério, de seminudismo, engodado com o mundo. Não, quem toma água limpa tem vida limpa. Sem deserto, abraço, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva, do oásis do amor. Límpida, bem pura, minha sede mendigo, no oásis do Calvário, refrigério encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva, no oásis do Esta água viva é a mensagem que Deus envia em seu determinado tempo. A água viva na era de Lutero era a sua mensagem, a salvação de graça. A água viva no tempo de Wesley era a santificação, que foi a sua mensagem. Hoje, a água viva é o novo nascimento ungido com o Espírito Santo para ter fé genuína em toda a palavra de Deus e ter a vida vivida. Isto é, a água que você precisa tomar, água límpida, água pura, evangelho sem mescla, evangelho sem mentira, evangelho que é a palavra conforme está escrita. Isto é que nós precisamos. Se nós sentimos necessidade, Deus nos atende. Lembremos-nos que o Pai não dá escorpião no lugar de peixe, serpente no lugar de peixe. Se você deseja um evangelho puro, Deus não vai lhe dar um evangelho impuro, mesclado. Se você deseja um pão vivo, verdadeiro, Ele não lhe dará pedra. Ele lhe dará o verdadeiro evangelho. E é isto que Ele está te fazendo através deste programa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real
minha alma agora satisfeita está. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, e é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória, sempre ganhar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O profeta desta era disse que um certo pregador que orava pelos enfermos orou por uma mulher que estava sofrendo
não sei se diabetes ou câncer no sangue, leucemia. Não me lembro perfeitamente qual era a enfermidade. E a ungiu com óleo. Mas a mulher morreu logo em seguida. Então aquele pregador disse assim: ó, Deus não toma cuidado de sua palavra para cumprir. Em outras palavras, não é? Ele não vela sobre a sua palavra para a cumprir. Porquanto eu orei por aquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, a ungir com óleo, e ela morreu a si mesma. Então não creio mais em Deus. Não creio mais na Bíblia. O profeta disse assim apenas: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entro pelo mesmo caminho daquele homem. Isto quer dizer, ouvintes, que se Deus não tiver a misericórdia de nos segurar na sua palavra, nos dar a fé de Jesus Cristo, nós nos escandalizamos e prostramos à margem do caminho com facilidade. Porque a vida cristã é a vida mais espinhosa que existe aqui na terra. Ela deve ser escolhida de livre e espontânea vontade, isto depois que a pessoa é chamada por Deus. E toma conhecimento, Ele chama e mostra as duas estradas. Agora, pela semente que o próprio Deus tem colocado dentro da pessoa, então aquela pessoa escolhe a estrada estreita, o caminho espinhoso. Nos faz lembrar o testemunho de Sadraque, Misaque e Abednego, que quando o rei mandou tocar a trombeta, ele houvera feito a imagem de um santo homem, que era Daniel, e assinou um decreto que todo mundo tinha que adorar aquela estátua, considerando como Deus de Daniel, porquanto Daniel foi um homem muito poderoso, muito abençoado, foi um profeta dentro de seu reinado. Embora sendo a estátua, a imagem, não é? A estátua de um homem santo, Sadraque, Misaque e Abednego não prostraram quando os instrumentos foram tocados. Todo mundo deveria se ajoelhar. Mas acontece que, ficando de pé os três, então logo aquilo foi muito distinto, quando todo mundo se dobra e apenas uns poucos ficam de pé. Ora, logo eles foram levados ao rei. O rei gostava deles também porque eles tinham o mesmo espírito de Daniel. Eles tinham o mesmo espírito de Daniel e, portanto, não tinham espírito de idolatria. Não havia neles o espírito de idolatria, mas sim o espírito de adoração ao único Deus. Mas o resultado foi este: que o rei não cumpriu a sua palavra, não executou, não fez cumprir a sentença segundo o seu edital, segundo a sua lei, logo de uma vez com Sadraque, Misaque e Abednego. Mas ele tentou convencê-los de que deveriam se dobrar, dando-lhes uma outra oportunidade. Você sabe
que quando Satanás lhe oferece alguma coisa, alguma oportunidade, e você rejeita, fique sabendo, ele está ali com uma fornalha bem mais aquecida para você. Ele pensou que Jesus se dobraria diante de sua oferta, mas quando Jesus o resistiu com as Escrituras, o que aconteceu? O seu plano já estava feito de levá-lo à cruz. Cada pessoa que escolhe o caminho estreito, que tem procurado ser servo de Deus, tem que saber, viver a verdade tem preço. Não se vive a verdade dando tapinhas nas costas com apertos de mãos. Quem vive a verdade é odiado pelo mundo que está imergido na mentira. Então o rei deu outra oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a convicção, a certeza e a consciência. Eles estavam cônscios do caminho em que eles haviam escolhido. Respondendo para o rei: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos libertar desta fornalha, das suas mãos, ó rei. Mas a disposição deles era esta: ainda que ele não nos livre, nós não renunciaremos. Nós não nos escandalizaremos. Nós não vamos murmurar contra ele. E o resultado foi, vocês já conhecem, que eles não se dobraram. E parece que Deus não tomou conhecimento daquele testemunho e deixou que eles fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas acontece que Deus foi esperá-los lá dentro, e a única coisa que queimou deles que estavam neles foi aquelas cordas, aquelas amarrias, foram aquelas coisas que estavam naturalmente amarrando-os quando eles foram lançados na fornalha. Deles mesmo não queimou nem sequer um fio de cabelo. Oh, como isto me dá uma grande mensagem e anima os filhos de Deus, aos servos do Senhor, aos escolhidos de Deus, a prosseguirem adiante, mesmo vendo contradições, mortes contraditórias, dificuldades de todas as maneiras. O nosso Deus pode nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não deixaremos a sua palavra, a mensagem que Ele nos enviou através do seu profeta. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. A tantos outros foram dadas oportunidades para negarem, mas eles não se dobraram. Eles sabiam em quem tinham crido e por isso, convictamente, certos do caminho que haviam escolhido, não recuaram. Mas agora nós temos de chamar a atenção para os nossos ouvintes, ou a atenção dos nossos ouvintes, para um fato muito importante desta meditação. É que Deus não se responsabiliza por quem quer que seja que tenha invocado o seu nome,
e tenha procurado servi-lo, se aquela pessoa não fica debaixo da sua misericórdia, debaixo dos seus ditames, sob a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras e mesmo na história da igreja e no presente momento, que a uns ele dá salvamento, a outros ele permite partir numa hora que a gente acha que não deveria ter partido, e de uma maneira que a gente acha até que não seria uma maneira própria para um cristão partir. Deus deixou que Tiago tivesse o seu pescoço amputado. Logo, com tanta facilidade, Herodes amputou o pescoço de Tiago, mas não pôde matar a Pedro no dia que ele queria. Pedro só pôde morrer no dia que Deus permitiu. Portanto, notemos isto: Deus vela sobre a sua palavra, e nós temos prazer de que Deus cumpra a sua vontade em nós, ainda que seja mal, aparentemente, para a razão, o cumprimento da sua vontade seja um mal na nossa vida, seja uma doença, seja um desastre, seja o que for. É maravilhoso saber que aquilo foi a vontade de Deus. Amados, vocês conhecem a história de Raabe em Josué capítulo 2. Aquela mulher abrigou os espias de Josué, os espias de Deus. E quando eles iam embora de sua casa, ela lhes fez um pedido. Um pedido para livrar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles pediram dela um sinal. Fizeram um juramento para com ela. E se ela expusesse um cordão escarlata, um cordão vermelho, então todos aqueles que estivessem sob aquele sinal estavam reservados. A vida deles não seria tocada por nenhum dos soldados de Israel. Esse era o compromisso deles. Compromisso que não podia falhar. Era juramento. Mas uma coisa é certa. Vejam o que eles advertiram aquela mulher. Como eles advertiram-na. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Mas, amados, isto é profundo, isso é tremendo. Josué capítulo 2, versículo 19. Isto quer dizer que Deus não tem responsabilidade com as pessoas que estejam fora de sua palavra. Ele não é responsável por um mundo que está totalmente fora de sua palavra. Ele não é responsável pelas crianças que nascem cegas, aleijadas. Ele não é responsável pela demência que tem caído sobre a terra, a loucura, como consequência do espírito de aquisição e de sedução que tem dominado os homens, como consequência da excessiva perversão do sexo, o vício, a embriaguez, o álcool, o fumo e tantos outros vícios,
Deus não é responsável pela consequência de tais pecados pelos quais a humanidade está dominada. Não. As promessas de Deus são para aqueles que observam sua palavra. Na verdade, estamos sujeitos às mesmas circunstâncias no tocante ao tempo e ao espaço, aos choques e às bactérias que estão cruzando os ares constantemente. Mas não estamos sujeitos mais à consequência do pecado, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele a cumpriu, dando-nos o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o próprio Deus derramando seu sangue no Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. É o próprio sangue de Deus nos resgatando da consequência do pecado, do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. A estas alturas, importa a cada um que nos ouve viver sob as promessas de Deus, ainda que parecendo que Ele tenha virado o rosto contra nós. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó, a ponto de sua mulher, sua companheira, aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus. Mas Jó sabia que existia o seu Redentor, que tinha poder de levantá-lo um dia, e ele, Jó, contemplar a sua glória. Firmes nas promessas do Senhor é estar crendo na sua palavra mesmo contra a razão, contra todos os sentidos, ainda que tudo parece que vai mal, tudo dando ao contrário, como aconteceu com Abraão, mas sabendo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e cumpre a sua promessa, como cumpriu com Abraão. De Deus muito firme são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. O Senhor Deus vos abençoe a confiarem. O Senhor Deus vos ajude a confiar na sua palavra, nas suas promessas, quer seja na cama, no leito de dor, na hora da morte, em qualquer instante da vida, quer na abundância, quer na escassez. Esta é a nossa oração. Filhos de Deus, confiem mesmo na palavra do Senhor, porquanto Ele vela sobre a mesma para a cumprir. Nós pedimos a Deus esta bênção sobre os seus filhos, sobre todos quantos amam sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário,
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma, e estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
a bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida. Viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada